Oi, turma, tudo bem? Turma, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o sistema circulatório e vamos falar sobre a pressão arterial. Pressão arterial. E eu pergunto para vocês: você já mediu a sua pressão arterial? Pense aí, alguma vez na sua vida você foi até um posto de saúde e a enfermeira ou o médico mediu a sua pressão? Onde eles medem a pressão? Em geral, no nosso braço, né? A enfermeira vem, enrola um aparelho que tem uma parte de pano no nosso braço, pede pra gente fechar a nossa mão um pouco e ali ela vai medir a nossa pressão arterial. Mas você sabe o que é a pressão arterial? O que é a pressão arterial? Turma, nós vamos ter que trabalhar aqui com a palavra pressão, tá? Eu sempre peço para vocês terem muita atenção ao significado das palavras. Pressão, a palavra pressão, ela é sinônimo de força. Pressão é força. Se alguém pegar a mão, colocar na sua cabeça e apertar para baixo, a pessoa está fazendo uma pressão. Então, pressão é força. Se eu estou falando em sistema circulatório, é a força de quem? Do sangue. E quem faz força em alguma área, em alguma coisa. Onde é que o sangue faz força? Na parede das artérias ou das veias. Então, pressão arterial é a força que o sangue está fazendo na parede das artérias e das veias. Como assim? Vamos entender um pouco melhor. Eu preciso que agora você imagine uma mangueira. Uma mangueira, tá? A mangueira de regar o jardim. Turma, a mangueira, ela vai ser o nosso vaso sanguíneo. Então, imagine que a mangueira, ela é uma artéria, né? Por quê? Porque a mangueira é como se fosse um vaso sanguíneo, um tubo oco, onde dentro passa água ou passa o sangue. Isso é um vaso sanguíneo, um tubo oco, de parede muscular e outros tecidos, em que passa o sangue, certo? Lembrando que o vaso sanguíneo, ele é um órgão, tá? Porque ele é formado de vários tecidos. Mas imagine então que isso aqui é a parede da mangueira, a parede da mangueira. Eu cortei a mangueira ao meio. O que que passa dentro da mangueira? Água, certo? Quando você vai regar a sua horta e tem muita água dentro da mangueira, essa água passa com uma grande pressão. Certo? Se dentro da mangueira tiver pouca água, tá faltando água na cidade, tem pouca água na mangueira, a água nesse caso vai passar com baixa pressão. Turma, todo mundo já deve ter vivido essa situação. Quando a água está em abundância, está em grande quantidade da mangueira, a água sai com uma pressão que ela vai longe. De modo contrário, se tem pouca água na mangueira, você nem consegue regar a horta direito, porque não tem como fazer pressão. A pressão lá está muito baixa. Então, a pressão arterial é muito similar ao que acontece lá com a mangueira. Então, observe novamente. Eu tenho aqui a parede do vaso sanguíneo, né? A parede da nossa artéria. Cortei a artéria ao meio. Dentro, aqui em vermelho, está circulando sangue, certo? Gente, o que é a pressão arterial? É a força que o sangue faz na parede das artérias. Então, esse sangue que tá aqui, ó, em vermelho, ele tá pressionando a parede, ele tá fazendo força aqui, ele tá fazendo força aqui, tá fazendo força aqui. E quanto maior a quantidade de sangue dentro dessa artéria, maior é a pressão. A pressão arterial, então, essa força que o sangue faz quando passa pelo vaso sanguíneo, essa pressão, ela pode ser uma pressão alta ou pode ser uma pressão baixa, tá? Difere um pouco com o vaso sanguíneo, por exemplo. A força que o sangue faz na parede das artérias, a pressão sanguínea nas artérias é uma pressão alta, uma grande pressão. Por quê, Cris? Porque a gente já viu em aulas passadas que definição de artéria é o seguinte:
Artérias são vasos que tiram sangue do coração. E, gente, se o sangue está saindo do coração pelas artérias, o coração faz uma contração muito forte. E aquele sangue entra na artéria com muita força, com muita pressão. E a parede da artéria tem que segurar aquele sangue todo passando ali dentro. Bom, a pressão dentro das artérias é uma pressão muito grande. Por quê? Porque o sangue que passa pelas artérias, ele sai do coração e o coração contrai com muita força. Agora, o sangue que sai, que passa pelas veias, ele passa com menor pressão. Ele passa com pouca velocidade, com pouca força. Por quê? Porque o sangue que corre nas artérias, ele não é um sangue vindo do coração. Ele é um sangue vindo de todo o corpo. E o corpo não contrai para expulsar o sangue para dentro das veias. Certo? Então, quando você for ao posto de saúde medir a sua pressão arterial, você tem que fazer essa associação com uma mangueira de água, tá? Se a sua pressão tiver alta, é sinal que tem muito sangue dentro dos seus vasos sanguíneos. E se a sua pressão estiver baixa, tem pouco sangue correndo dentro dos seus vasos sanguíneos. E isso, gente, tem implicação direta com a saúde, tá? Vamos ver mais pra frente quando nós estivermos falando de doenças relacionadas ao sistema circulatório. Adiante. Outro dado bastante importante que a gente percebe na nossa vida cotidiana, né? É que quando a enfermeira mede a nossa pressão lá com aquele aparelho, ela vai medir a pressão na artéria do nosso braço, né? Em geral. E a enfermeira, ela depois que mede, ela diz assim: a sua pressão ela está 12/8. Ou a sua pressão está 11/7. Ou seja, a pressão, gente, ela é dada em 2 valores numéricos, certo? A minha pressão da professora Cris é sempre uma pressão baixa. A minha geralmente é 11/7, 11/8, que são valores de pressão baixa. Agora, quando alguém mede a pressão e tá 14/9, aí a pressão já está alta, tá? E pressão alta é muito perigoso e nós vamos ver o porquê daqui a pouco. Mas por que a enfermeira, ela sempre dá 2 valores numéricos quando mede a pressão? 12/8, 11/7, 14/9 e daí por diante. Turma, se a pressão arterial é a força que o sangue faz nos vasos sanguíneos, né? Eu vou saber que o coração tem participação nisso. Então, o coração, ele vai bombear o sangue, ele vai expulsar o sangue de dentro dele e ele também recebe o sangue. Tendo isso em mente, que o coração expulsa sangue e recebe sangue, nós vamos ter o seguinte: o maior valor, por exemplo, 12, que aqui no caso é o maior valor, essa numeração, esse valor, ele corresponde ao momento de contração do coração. Observe aqui as minhas mãos. O coração, ele tá relaxado, então ele recebeu sangue. Quando ele contrai, ele faz isso, ó, pá. Ele contrai, o músculo contrai, o miocárdio contrai. Quando contrai, gente, nós já vimos que a contração, ela é chamada de sístole. Quando o coração contrai, pá, é porque ele tá expulsando sangue do coração. E essa contração é muito forte, porque para o sangue sair do coração, o coração tem que contrair com muita força. Então, o primeiro valor, ele corresponde ao momento de contração do coração. O momento em que o coração, ele está fazendo sístole, certo? O coração está fazendo sístole. Bom, se o coração contraiu, ele contrai para expulsar sangue. Então, é o momento em que o sangue sai do coração, ou que sai sangue do coração. Esse maior valor corresponde à contração, ao momento em que o coração está expulsando o sangue. Expulsando para onde, Cris? Para todo o corpo. E o menor valor, no caso aqui o 8, corresponde, gente, ao momento em que o coração está em relaxamento.
E relaxamento, nós já vimos que se chama diástole. Então, observe a minha mão de novo. No maior valor, o coração fez uma sístole. O menor valor, ele faz uma diástole. Ele está relaxado. Aí o sangue entra. Então, o menor valor corresponde ao momento de relaxamento do coração, a diástole. É um momento que entra sangue no coração. Interessante? Muito, tá? Então, agora você já sabe que toda vez em que você for medir a sua pressão, o maior valor que a enfermeira te falar significa o valor da pressão de contração do coração. E o menor valor, o 8, corresponde ao valor de relaxamento do coração. Tranquilo? E a pressão alta, que nós chamamos de hipertensão. Então, vamos lá, gente. Hipertensão, também chamaram de pressão alta. Hiper, né, é um prefixo que dá a ideia de muito. Tensão é a pressão, é a força. Então, é uma alta pressão. É a pressão alta, certo? Hipertensão, gente, já é uma doença, né, do sistema circulatório, relacionada ao sistema circulatório. Ela é muito ruim, ela pode levar à morte, daí o grande problema da hipertensão. Mas a hipertensão ou pressão alta ocorre quando o sangue ele faz muita força na parede dos vasos sanguíneos. Muita força. Então, observe comigo aqui, tá? Os meus desenhos, os meus velhos desenhos. Tenho aqui uma artéria, que eu vou chamar de artéria 1, certo? E o desenho de baixo, olha, outra artéria que eu vou chamar de artéria 2, certo? Turma, observe que essas artérias, elas estão diferentes, não estão? Com relação à quantidade de sangue. Então, observe este primeiro desenho, tá? Aqui neste primeiro desenho, gente, tem muito sangue dentro da artéria. Então, olha quanto, tem sangue demais circulando dentro da artéria. E como tem muito sangue aqui, olha, tem muito sangue. Esse sangue aqui de dentro vai começar a fazer uma força muito grande nessa parede e nessa parede aqui da artéria. Então, como aqui dentro da artéria 1 tem muita quantidade de sangue, o sangue faz muita força na parede da artéria. Então, neste caso aqui da artéria 1, eu tenho maior pressão. Maior pressão o quê, Cris? Maior pressão arterial. Uma pressão alta, tá? Uma pressão alta. Agora, observe o desenho da artéria 2. Se você olhar com carinho, né, gente, é só um desenho para que você entenda, né? Também tá circulando sangue, ó, dentro dessa artéria, né? Só que a quantidade de sangue circulando na artéria 2 é menor, né, ó. Ficou até um espaço aqui, ó, sem sangue preenchendo esse vaso. Se eu tenho menor quantidade de sangue, gente, a força que o sangue vai fazer na parede da artéria também é menor. Porque tenho pouco sangue, eu tenho pouca pressão, pouca força na parede da artéria. Então, esse é um caso de menor pressão arterial. Menor pressão arterial. Corresponderia ao que nós conhecemos como pressão baixa. Então, na pressão arterial alta, na hipertensão, o sangue ele faz muita força na parede da artéria. Por quê? Porque tem muito sangue dentro da artéria. Muito, gente, além do necessário, além do normal. Você vai pensar naquela mangueira onde passa tanta água que você mal consegue segurar ela, de tanta força que a água faz na parede da mangueira. Seria esse caso. Aqui tem pouco sangue passando dentro da artéria, então a força que o sangue faz aqui nessa artéria 2 é uma força menor, então a pressão passa com baixa, ela passa pouco intensa. É a pressão arterial baixa, a pessoa que tem pressão baixa, certo? Então, esses dois desenhos, eles têm por objetivo fazer você entender o que é a pressão alta e o que é a pressão baixa. Pressão alta, então, é quando o sangue faz muita força na parede da artéria.
E Cris, qual é o problema disso? O problema, gente, é que eu vou usar aqui meu corretivo, ó, para você entender. Se o sangue passa com muita pressão na parede da artéria, esse sangue, ele pode passar com tanta força que ele vai fazer a artéria se romper. É tanta pressão na parede da artéria que a artéria não suporta esse tanto de sangue e ela se rompe. Quando ela se rompe, é o que acontece? O sangue, ele extravasa. E você vai começar a ter um quadro de hemorragia e pode morrer por causa disso, principalmente dependendo do calibre da artéria ou de onde ela está localizada. Se isso aqui acontece, turma, no coração, nas artérias chamadas coronárias, você pode ter um infarto e morrer disso. Cris, qual é o problema da pressão alta? É que a força, o sangue está fazendo tanta força na artéria que a artéria não suporta, ela se rompe. E aí você vai começar, o sangue vai começar a vazar para dentro de você e você vai ter um quadro muito, muito grave, podendo ser um quadro de morte. Olha que horror. Ninguém quer isso, né? Tudo bem? Entendido até aí? Agora. Então, a gente sabe que pressão alta não é bom e que a gente precisa evitar pressão alta. E quais são os as principais causas relacionadas à pressão alta? Vocês estão cansados de saber, porque a avó de vocês fala muito, que é o tal do sal. Sal, turminha, olha aqui. O sal da comida, o sal que vem do mar, né? A gente chama em química ele de cloreto de sódio, NaCl, mas é o sal. O sal, gente, ele é um vilão da saúde, ele é um problema. Por quê? Porque ele tem uma característica química. O sal, ele atrai água. Atrai água para onde, Cris? Ele atrai água para dentro dos vasos sanguíneos. No caso aqui, ó, o meu vaso sanguíneo é uma artéria. O sal, gente, ele nasceu, ele foi criado aqui nesse mundo com essa característica. Ele atrai água, ele quer água. Ele é doido por água. E aí o que acontece? Você adora encher a salada de sal, a batata frita de sal, o hambúrguer tem muito sal, a pizza tem muito sal, os embutidos tem muito sal. E aí você quer morrer, né? Por quê? Observe aqui o meu desenho. A sua artéria, você então comeu hoje um almoço e estava bem temperado, estava com excesso de sal. E aí, o sal, você comeu, o intestino delgado absorveu e agora o sal tá onde? No seu sangue. O sal já chegou lá dentro da sua artéria. E aí, então essas bolinhas aqui, ó, representam o sal. Muito bem, o sal tá no seu sangue. E aí, você vai urinar ele? Ainda não, porque o sal ele atrai água. Atrai para onde? Para o seu sangue. Então, a água que tá aqui, ó, no interior das suas células, a água vai entrar aqui. E a água vai entrar, e esse sangue vai ficar o quê? Vai ficar em maior quantidade, porque tá entrando água. Então, agora o seu vaso sanguíneo tá com muita água. O seu sangue tá com muita água. Então, você tem muito sangue. E, gente, você come tanto sal que isso aqui tá acontecendo todo dia. O seu vaso sanguíneo, ele tá cheio de sangue. E aí, esse sangue agora, que foi raleado pela água, né? Que o sal atraiu a água, esse sangue vai começar a pressionar a parede da sua artéria. Porque tem sangue demais correndo aqui dentro e fazendo força na parede da artéria. Gente, você pode ter esse problema aqui, ó. Pode acontecer da sua artéria não aguentar a pressão do sangue, se romper e esse sangue começar a vazar. Então, por que o sal é um problema? Porque o sal faz a água entrar para o sangue. E aí você vai lembrar de novo da mangueira. Se tem mais sangue passando aqui, ó, o sangue está pressionando mais a parede das artérias. Esse é um caso de alta pressão. O sal, então, ele aumenta a pressão. Por quê? Porque ele faz água entrar para dentro do vaso sanguíneo e fazer o sangue ficar em maior quantidade. Quanto mais sangue, mais força ele faz nas artérias.
a sua artéria pode estourar, pode romper. Entendido? Então, diminua o sal, muito cuidado com o sal. Vamos ver aqui agora mais um assunto importante. Acharam que eu ia esquecer, né? Da gordura. Gordura, né, gente? Gordura é um outro problema para o sistema circulatório, porque nós sabemos que quando a gente se alimenta de muita gordura, a gordura acaba se acumulando no nosso sangue. Então, observe meu desenho novamente. Tenho aqui de novo uma artéria, né, cortada ao meio. E o que acumulou aqui? Ah, muito bem, uma placa de gordura. Você comeu tanto torresmo, tanta fritura, tanta carne de porco, tanto hambúrguer, tanta maionese, tanto salgadinho, é uma chips, que além de ter a gordura tem o sal. Esquece salgadinhos, né, turminha? Né, 8º ano? Olha o problemão aí. Mas a gordura, ela fica entupindo. Gente, a gordura, ela parece uma cola. Ela é um grude e ela vai grudar na parede das artérias. E quanto mais você come gordura, mais gordura vai se acumulando aqui, ó. Quanto mais você come, mais gordura vai se acumulando. Ih, Cris, qual é o problema? O problema, vamos lá, ó. O sangue tá aqui, não tá? É uma artéria, ó. O sangue tá aqui. Em vermelho é o sangue. O sangue tá passando aqui. O sangue tá vindo nesse sentido, ó, no sentido da seta. Agora, observe o que vai acontecer. Na hora em que a gordura se acumula, gente, que o sangue ele chega aqui, ó, ele chega mais ou menos aqui, olha o que acontece com o caminho dele. O caminho do sangue fica muito diminuído, porque tem gordura entupindo o fluxo dele. E o sangue só tem para passar aqui, ó, esse espacinho aqui embaixo. E ele passa, tá? Só que como aqui tem a gordura entupindo, o sangue ele vai se acumular aqui atrás. E se ele se acumula aqui atrás, ele vai pressionar a parede aqui, ó, do vaso sanguíneo, ó. Ele vai fazer pressão. De novo, pressão do sangue, pressão arterial. O sangue vai fazer tanta força aqui, ó, na parte de trás da gordura, que pode romper, pode estourar aqui, pode estourar aqui, pode estourar aqui, e esse sangue começar a vazar. Então, gente, olha o problemão da gordura. A gordura aumenta a pressão. Por quê? Porque ela fecha o caminho do sangue. E o sangue que está para trás da placa de gordura, ele começa a se acumular porque não tem onde passar. E aí ele faz força na parede da artéria. Ainda pode acontecer uma coisa pior, de você se alimentar muito mal e essa gordura obstruir todo o vaso. Olha lá, entupiu o seu vaso sanguíneo inteiro. O que vai acontecer? Nessa parte aqui de trás, ó, essa parte aqui de trás não recebe sangue. Gente, se não recebe sangue, é o sangue que carrega oxigênio e é o sangue que carrega nutrientes, comida para as células. Se o sangue não passa, toda essa parte aqui, ó, ela vai morrer. O tecido morre, as células morrem. E se for no coração? Infarto, né? Infarto. E dependendo da área que fica sem receber sangue lá no coração, é o infarto fulminante, tá? É o infarto seguido de morte. Não se assustem. Não é para parar de comer gordura nem sal, porque eles são importantes para o corpo, eles participam de reações químicas muito importantes. Mas não coma em excesso, diminua. Bom, a aula de hoje é uma aula muito importante, tá? Muito importante mesmo. Assistam com carinho, ela ficou longa, tá? Assistam até o final, tá bom? Um abraço e até a próxima.